Olá, eu sou o jornalista Albano Gado, eu estou aqui no estúdio SZ Working, da Rua dos Andradas 860, falando em estúdio. Você que está aí pensando em fazer um podcast, está no papel, tira do papel, procura SZ Working, que a gente realiza o teu sonho. Os podcasts, as entrevistas do Porto Alegre Oficial acontecem aqui no SZ Working. Muito boa tarde, quem nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio é o Léo da Costa. O Léo da Costa é vereador de Cachoeirinha, está fazendo um trabalho importante para a cidade. Estávamos conversando aqui nos bastidores algumas questões importantes e a gente vai apresentar isso para você, que é nosso seguidor do Porto Alegre Oficial. Boa tarde, Léo. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui, é um prazer estar conversando com vocês. E eu não posso deixar de dizer, agradeço a oportunidade, porque é sempre bom a gente poder conversar sobre coisas que a gente acredita, defende e gosta. Léo, tem quantos anos, Léo? 28. 28, é jovem e já é vereador de Cachoeirinha. Como é que é para um jovem ocupar um cargo tão importante na cidade? Cara, eu acho que é complexo. É complexo porque a idade que a gente tem, às vezes a gente não entende o peso da responsabilidade, que é tu ser depositado em ti a confiança de tantas pessoas, né? Então, eu diria assim que tu tem que ter um certo grau de responsabilidade bem grande, mas também uma maturidade tanto intelectual quanto emocional para ir lidando com esses sentimentos da comunidade em relação ao que tu pode ou não fazer. Não existe uma receita de bolo sobre a atuação de vereador, muito pelo contrário, as pessoas não sabem para que serve um vereador, e daí quando tu chega é criada uma grande expectativa. Mas tem sido muito interessante. Eu percebi que tu estás com uma camiseta Mato do Júlio, é isso? Isso mesmo. Mato do Júlio. Bonita a camiseta. Ah, essa daqui é a coisa mais linda do mundo. Atrás dela tem uns gambás aqui, que a gente é defensor de gambás. Acho que é o único grupo no Rio Grande do Sul. Bom, Mato do Júlio, ele é uma área de floresta de 256 hectares no município de Cachoeirinha, que vai da Avenida Flores da Cunha até o Rio Gravataí, onde ele encontra ali também a alvorada. Mas é uma área complexa, ela não é só uma floresta. Ela tem também um animal em extinção, que é o gato do mato pequeno, o Leopardus gutulus. Ela tem uma casa colonial, uma das maiores casas coloniais do estado do Rio Grande do Sul, que é a Casa dos Batistas, e onde é anexado a essa casa uma senzala. Essa casa colonial ela foi criada em 1814, ela se mantém preservada até hoje. E até 2 anos atrás, essa casa possuía uma das mais antigas senzalas edificada no Rio Grande do Sul. Eu digo edificada porque ela desmoronou da tempestade que teve em janeiro de 2023. Mas assim, e com isso também nessa área tem uma ocupação Mbiá-Guarani desde 2021. Então é uma área complexa. Ela é cheia de coisa. Tem mato, tem casa, tem ocupação de povos originários, tem bicho em extinção e ela está dentro do ambiente urbano de Cachoeirinha. Então ela tem as complexidades que a sociedade tem, né? Como violência, insegurança, enfim. É um grande complexo ambiental. Legal. Me diz uma coisa, Cachoeirinha ganhou ali as redes sociais, a mídia, bastante sobre vários acontecimentos na prefeitura. Por um lado, né, não é a primeira vez, teve primeiro o acontecimento com o prefeito Mick e agora o prefeito Christian. Eu queria saber como é que tu define o atual momento da cidade. Eu acho que a gente vive a gente vive uma desconfiança da comunidade com o ambiente político. Esse eu acho que é a melhor descrição e assim a gente descreve não só um lado político, mas todo o espectro que envolve a política, uma desconfiança, porque a política ela deveria servir para resolver o problema da vida cotidiana. Se ela gera estresse e desconfiança, significa que ela não está dando certo. E as pessoas hoje olham assim, a política em Cachoeirinha não está dando certo. E qual é o principal problema da cidade hoje? Circulando pela cidade, conversando com os moradores, qual é o que eles percebem, o que tu percebes, se é que não é o mesmo, né? Eu acho que o maior problema da cidade nunca vai ser percebido por todo mundo ao mesmo tempo. Eu sou muito sincero que alguns podem ver o lixo, né? A gente teve ano passado, as ruas estavam tomadas por lixo. A gente pode ver que é a falta de obras de prevenção contra enchente, mobilidade urbana, muito ruim. Mas eu vou te ser sincero, é educação.
porque a educação ela é para a vida, ela resolve problemas sociais e pode resolver todos esses problemas, inclusive o problema de não buscar ou não compreender o voto como uma ferramenta de mudança social. Então, assim, no momento que a gente não educa a comunidade não serve a ela mesma, ela serve ao interesse dos outros. Legal. Tivemos as enchentes que atingiu aqui praticamente várias cidades da Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E Cachoeirinha está preparada para enfrentar novos desastres ecológicos? Não tá. Eu acho que assim, a maior parte das cidades na região metropolitana de Porto Alegre não estão. É só a gente perguntar para as pessoas o que foi feito, né? A gente gastou muito dinheiro nesses últimos 2 anos com uma falácia chamada desassoreamento. Foram colocados reto escavadeira dentro de todos os arroios, né? Tirado aí pedaço de lixo, mata ciliar. E aí? Casas de bombas foram feitas? Diques foram feitos, ampliados, construídos, elevados? Não. Eu digo isso assim, nós temos um dique em Cachoeirinha que foi feito lá, planejado na década de 60, entregue na década de 80, mas a gente precisa ampliar ele. Não foi feito. Canoas, que é o município que está mais acelerado, né? Tem 2 diques em processo de finalização, Niterói e Matias. Ainda assim, se tiver uma enchente, vai ser afetado. Alvorada, nem sombra, né? Então, assim, eu acho que se a gente tiver a mesma coisa que aconteceu em 2024, o mesmo fenômeno que ocasionou naquilo, o resultado vai ser semelhante. Tá, mas então o poder público não aprendeu com as enchentes que aconteceram. E o que está faltando é verba? Não, falta vontade política. Por exemplo, assim, uma das coisas que a gente discute o tempo todo com a comunidade, discute também nos espaços políticos o Rio Grande do Sul teve uma injeção financeira muito grande. Eu faço uma analogia que veio alguém com um balde cheio de dinheiro e despejou dinheiro, que foram os bilhões. Só se falava em bi, 3 bi para cá, 10 bi para lá. Foram criados 2 fundos, o Firesse e o Funrix. Firesse, se não me engano, 7 bi e o Funrix 14 bi, que hoje são 7,5. Esses fundos serviriam para construir os diques, então o dinheiro estava lá. O projeto é dos projetos de bacia lá de 2014. Alguns projetos estavam prontos, mas precisavam ser adaptados, né? Adaptados à nova realidade. Então, eu tinha dinheiro, eu tinha um projeto parcialmente pronto. Por que não foi feito? Porque faltou vontade, porque não era prioridade. Então, assim, a coisa mais difícil para a gente fazer uma obra milionária como de um dique é dinheiro. Se tu tem dinheiro, os caras só não fizeram porque não quiseram. Bom, a gente vê também que, obviamente, a prefeitura ela atua em toda a cidade. Mas tu acha que tem alguns bairros que ainda estão sendo esquecidos, que ficam mais vulneráveis, que precisam mais da atenção da prefeitura? Cara, Cachoeirinha faz parte de uma área de periferia, né? Que envolve Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, Viamão. Nós somos regiões, do ponto de vista social, periféricos. Nós estamos à margem de diversas políticas públicas e diversas ações que deveriam ser feitas. Os bairros, eles estão também dentro desse núcleo. Então, dentro de Cachoeirinha, a gente tem a zona norte da cidade, que é uma região periférica dentro da periferia, né? Então, o que é ser a periferia da periferia? E isso tu vai ter um olhar sempre subalterno a outras regiões, a outras prioridades. Então, as comunidades, elas acabam ficando esquecidas, porque nunca são prioridade para aqueles que detêm o poder da cidade, né? Então, a gente tem vários bairros ali que podem entrar na lista, mas eu acho que, sobretudo, se a gente fosse pensar é as antenas. A gente tem em Cachoeirinha uma realidade que são moradores que moram embaixo e dentro de antenas de energia, que é a subestação de energia. E é arriscadíssimo, assim, é uma coisa perigosíssima, mas as pessoas moram lá porque não tem para onde morar. E lá é uma realidade muito dolorosa da vida da comunidade, né? Tu tens feito algumas críticas à Corsã, à Egea, né? O que mais te preocupa hoje? Olha, acho que o que mais preocupa é as pessoas ter que escolher entre pagar comida e pagar água. Porque, assim, esse chegou o momento de as pessoas olharem uma conta de água de R$700, de uma conta de esgoto que do nada está vindo R$300 e tu tem que botar na ponta do lápis. Esse mês, ou eu compro comida ou eu pago a água. Se eu comprar comida e não pagar a água, vão cortar minha água, eu não vou ter água para também fazer comida, tomar banho, não vou ter para viver. Então, assim, a gente chegou num nível na região metropolitana, com a privatização da Corsã, então agora a gente tem a empresa Egea,
que é uma empresa que ela está deixando as nossas comunidades numa situação, olha, uma situação, eu temo a dizer assim, de catástrofe, né? A gente vê gente passando mal, sendo hospitalizada, a gente vê gente com falta d'água, dia sim, dia não, e aí, né? Então a gente chega num temor absoluto, e não é só pelos outros, é também por mim. Eu trabalho na cidade, mas eu também moro nela, né? E sobre a privatização, tu és contra a privatização em geral ou somente esse modelo da EGEA, sobre a forma como foi feita? E eu também queria saber se a população ela recebeu tudo o que foi prometido pela empresa. Cara, então assim, eu acho que o Estado ele tem que estar onde precisa de Estado e não tem que estar onde não precisa. Isso parece meio subjetivo, mas diz muito, assim. A gente via a privatização da Corsã como uma solução para os problemas de gestão e administração. A gente viu que isso fracassou, né? E qualquer pessoa que mora hoje na região metropolitana, pode ser Esteio, pode ser Sapucaia do Sul, pode ser também ali Cachoeirinha, Gravataí, vai dizer isso com a maior tranquilidade. Tem que voltar, porque está muito pior. E a empresa EGEA, quando ela veio comprar, ela disse para nós que resolveria o nosso problema e não resolveu, né? Então, assim, eu não tenho como dizer aqui, porque eu também não sou um especialista em economia, análise de empresas, nem nada disso, mas a privatização da Corsã não funcionou. Ela está fazendo o pobre pagar mais caro pelo mínimo, que é a água, né? Que é uma coisa cara para a nossa vida. Tu acha que falta fiscalização? Ah, sem dúvidas falta. Porque tem contrato, né? E por que não estão cumprindo o contrato? E por que ninguém fiscaliza o contrato? Porque ninguém sabe como é que é o contrato. A gente acumula desde o ano passado em Cachoeirinha uma série de pedidos sobre os aditivos de contrato. E os aditivos de contrato hoje, que a EGEA elabora nos municípios, na verdade não é um aditivo, um acréscimo de um artigo ou outro. É um contrato completamente diferente. E é um contrato que coloca e torna um município um refém de uma empresa privada. Então, assim, a gente não tem acesso a essa documentação porque não querem que a gente tenha. Hoje, a empresa EGEA, ela detém um poder de capital muito maior que o Estado do Rio Grande do Sul. E ela tem a capacidade de fazer a gestão do Estado de forma muito mais densa que o próprio Estado. Então, assim, porque ela, de fato, controla as cidades. As cidades estão refém da EGEA. E tu acha hoje que Cachoeirinha está abandonada nos principais setores, e como água, saneamento e infraestrutura? Cara, eu vou te dizer assim, tem coisas que eu tenho conversado muito. Eu não apenas eu sou um vereador jovem, mas a minha equipe é uma equipe jovem, né? E a gente brinca muito no gabinete que assim, tem coisa que é papo de adulto, né? Saneamento básico, IPTU, luz, é papo de adulto. Porque o jovem ele não vai falar disso, vai falar de qualquer outro assunto, né, que é mais pertinente. Mas isso é papo de adulto, que é tipo a minha vida. Como é que eu resolvo a minha vida, o básico da minha vida, para continuar vivendo? Isso sim está abandonado. Porque parece que tu pode trabalhar, e esses setores da nossa vida que passaram por uma privatização, tem um controle do Estado do Rio Grande do Sul e também do município, uma participação municipal, onde a cidade entra, isso não tem melhorado. Então, apesar de eu trabalhar, eu pagar minhas contas, eu não vejo a vida melhorar. Então, assim, claro, às vezes se procura inimigos fora daqui, mas a gente tem que lembrar que a nossa vida é feita na cidade, né? Então, existem responsabilidades ali. Outro assunto importante é o da ciclovia, sobre o piso tátil. Qual foi a tua reação quando viu aquilo? Então, hoje eu acabo, de certa forma, até rindo e brincando de tudo isso que aconteceu. Mas eu falo para as pessoas que eu levei com muita seriedade. Teve um comediante de Canoas que fez umas piadas muito engraçadas assim sobre, também me chamando de Harry Potter, né, o Harry Potter de Cachoeirinha. E na época eu ficava, como assim? O que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá falando? Porque era um tema, tipo, os caras pintaram em Cachoeirinha uma ciclovia em cima da calçada e em cima do piso tátil para pessoas com deficiência visual. Quando eu olhei aquilo, tipo assim, não, isso é um absurdo. É Cachoeirinha, porque a gente já viu vários absurdos. Então a gente pegou, eu faço o que eu sempre faço, que são documentações, mando para o Ministério Público, Tribunal de Contas, eu faço a institucionalidade. E depois eu gravo um vídeo e jogo para as redes sociais, porque eu acho que isso é o papel da transparência, né? Às vezes os políticos eles são criticados por fazerem vídeos
Mas eu defendo porque isso é transparência. É tu mostrar também o teu trabalho. Então, eu sempre digo, eu tenho uma metodologia. Institucionalidade primeiro, comunicação depois. Mas, assim, aquilo ali ganhou o estado do Rio Grande do Sul inteiro, o Brasil, porque é um absurdo, sabe? É uma coisa que ninguém nunca imaginou que poderia ser feito e foi. Então, acho que envergonhou bastante a nossa cidade. E foi um erro isolado ou tu acha que acabou revelando que tem problema vamos dizer, de criação ou de idealização, de planejamento? Não, revela que não tem planejamento. O planejamento urbano ele não é uma coisa que a gente só coloca alguém ali e a pessoa faz de forma aleatória, né? Tipo, precisa pensar. E pensar é difícil para algumas pessoas. Quando não tem reflexão, pensamento, análise, compreensão, as coisas não vão ser bem feitas. Então, assim, isso só revela, mas essa é só uma etapa da ciclovia que foi mal feita. Teve outras. A gente tem a avenida principal, que é a Avenida Flores da Cunha. Ela é uma das avenidas mais movimentadas do Rio Grande do Sul. E teve uma parte da ciclovia que foi feita no meio dela, né? Sem a área de proteção. Então, tu está colocando na avenida mais movimentada, passa, sei lá, 60 mil carros por dia, gente andando de bicicleta podendo cair para o lado. Então, assim, é meio isso. E a segurança pública, vereador? Qual é a sua sensação hoje sobre Cachoeirinha? Aumentou, permanece igual, melhorou? Acho que depende de onde a gente mora. Dependendo do bairro, sempre vai ter um olhar mais atento do poder público e da segurança. O bairro onde eu moro, felizmente, tem uma maior proteção. Nós temos uma brigada, enfim, bombeiros, hospital. É um bairro que tem a política pública, mas o resto da comunidade acaba sofrendo muito com isso. Não é a cidade do Rio Grande do Sul que tem mais efeitos de segurança pública e falta dela, mas assim, é também algo perceptível, né? E o que mais preocupa a população hoje na área de segurança? O que mais preocupa? Eu diria, parece redundante, mas é a falta dela. A falta de segurança, ela te tira a liberdade, né? Ela tira a tua liberdade de poder caminhar pela cidade, pela rua e pelo bairro como tu quisesse. Essa incerteza que é gerada por crimes pequenos, furtos, enfim, assaltos, mas também por crimes maiores, né? Assassinato, tráfico de drogas, tudo isso faz com que as pessoas fiquem numa situação de reclusão e elas se tornem também reféns da violência urbana, uma violência que ela é como se tivesse um véu. Né? Ela não se revela a todo momento, como São Paulo hoje vive uma série de assaltos frequentes muito fortes, mas ela está sempre ali, no bastidor, esperando para acontecer. Isso faz com que as pessoas tenham medo de sair na rua. Daí elas acabam se privando, né? E a saúde pública hoje, vereador, ela consegue atender as demandas da sociedade? Qual é que é o principal problema da saúde hoje? Bom, eu não sou especialista em saúde pública, não tenho não tenho esse conhecimento. Eu sinto que nós ficamos paralisados na construção de infraestruturas. Nós temos em Cachoeirinha um hospital antigo, que é o Hospital Padre Jeremias, gerido pelo Estado. Nós temos uma UPA, alguns postos de saúde, mas parece que a população envelheceu, o aumento da demanda aconteceu e a região metropolitana ela não foi atendida por isso. Então a gente ficou paralisado há 30 anos atrás, 20 anos atrás. E a gente ainda está esperando esse básico, tu ter um hospital com traumatologista, com raio-x, com mamógrafo, então assim, com uma série de equipamentos que aqui em Porto Alegre as pessoas são atendidas, às vezes tem uma fila de espera, uma superlotação, demandas, mas tem, né? A gente sente uma carência, ficou no passado. Então assim, ter um espaço para colocar o profissional de atendimento, ele é uma realidade muito dura, ainda mais uma cidade quase que 100% urbanizada, como é a nossa, né? Dá para se dizer que a população de Cachoeirinha tem qualidade de vida hoje para viver? Isso daí é uma reflexão, eu acho que mais individual, né? Individual de cada pessoa vai ter uma percepção sobre isso, não tem como eu resumir. Eu diria que qualidade de vida depende. O que é qualidade de vida? É tu poder ir trabalhar e voltar? É tu ter uma área, um tempo de lazer? É tu passear com teus filhos, brincar? É tu ir no shopping, no cinema? O que é qualidade de vida? Fazer exercício? Acho que depende. Tipo,
se a gente for pensar em gente que... Nós somos uma cidade que muitas pessoas moram nela, mas trabalham fora. Então, o deslocamento, ele demanda o meu tempo. Demanda 2 horas para ir e 2 para voltar. E aí? Então, assim, essa eu vou ficar te devendo. Essa eu vou ficar te devendo mesmo. Conta para nós um pouquinho, vereador, sobre as marcas do teu mandato. Há quanto tempo já estás vereador? Algumas leis importantes? Então, eu estou vereador desde janeiro de 2025. Eu fui eleito o vereador mais jovem da história de Cachoeirinha, com 26 anos, e fui o mais votado naquele momento, para minha surpresa completamente. Eu acho que o projeto mais importante que a gente aprovou foi o da isenção do IPTU para as famílias atingidas pela enchente. Em algumas cidades, isso é regra básica, mas lá não foi. A gente teve que disputar na unha, no dente, brigar para as pessoas que, assim, que perderam tudo na enchente, para elas pelo menos serem isentadas do imposto. E isso foi uma organização com os movimentos, uma organização com os movimentos sociais atingidos pela enchente, uma mobilização dos vereadores, da classe política, de todo mundo se envolver e olhar, cara, isso é importante. Então, assim, eu vejo conversando aqui com o povo de Porto Alegre, às vezes, não, isso não foi discutido. Tipo, não precisou ser discutido, né? Não, a gente precisou. E agora a gente vai rediscutir de novo. Então, assim, esse foi o projeto de lei que eu poderia, assim, dizer, ó, tá entregue, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? E, claro, a gente vai ter outras medidas, projetos educacionais. Por exemplo, eu criei a Semana Municipal de Prevenção aos Desastres Socioambientais. É uma semana cheia de atividades para pensar e ajudar, criar como um alerta dentro da comunidade. Ela foi efetivada semana passada agora. Então, assim, são diferentes atividades. E eu acho que diferentes projetos de leis que a gente vai criando e executando aí também para incentivar a comunidade a ser participativa, né? E o que tu não conseguiu realizar ainda como vereador? O que tu pretende nos próximos anos? Eu entrei na política com uma meta. É uma meta talvez muito difícil de ser executada, mas ela é um sonho que não é só meu, é um sonho compartilhado. O nosso sonho, desde 2019, pelo menos, para alguns um pouco mais antigo, é fazer o Mato do Júlio virar um parque histórico ambiental para Cachoeirinha. Cachoeirinha não tem área de lazer. Então, quando tu me pergunta se as pessoas têm qualidade de vida, eu poderia te dizer que não, basicamente. Mas eu não consigo falar pelos outros. Mas, assim, para mim, ter qualidade de vida é tu também ter um espaço para ti com a tua família, tomar um chimarrão. A gente não tem isso. E a gente quer que o Mato do Júlio, essa grande área ambiental, que tem uma lei só para ela, né? Que essa área vire um grande parque para a comunidade. Parque ambiental, com quadra, com área de lazer, que a casa vire um patrimônio histórico, um museu. Então, assim, tu criar as coisas, né? Tu criar uma cidade a ser construída. Eu entrei para isso. O vereador não faz isso. O vereador ele pode discutir, trazer, propor, ele pode incidir. Só que eu não consigo executar isso. Isso é algo feito por um prefeito, uma prefeita, pelo executivo. Eles têm o poder da caneta. Então, assim, dificilmente eu farei isso nesse mandato, mas eu vou estar lá falando sobre isso. Que nem eu estou aqui hoje falando sobre isso. Todos os lugares que eu vou estar com uma camiseta como essa, falando sobre isso. E tem uma discussão, obviamente, no país inteiro, mas a gente queria ouvir a tua opinião sobre o fim da escala 6x1. Sou extremamente favorável. Eu acho que todo mundo deveria ser, sabe? Eu acho que eu já trabalhei, trabalhava em oficina como polidor, né? Então, assim, a oficina de chapeação e pintura ali, então fazia um pouco de tudo, mas eu acho que a atividade que eu mais me identificava era polindo o carro. E a gente tocava de segunda a sábado, tranquilo, tal. Tu vê que é uma necessidade muito grande, mas as pessoas precisam descansar. É um pouco disso. Para mim, eu vejo isso com muita tranquilidade. As oficinas que eu circulo de chapeação, de pintura, de mecânica, isso é um tema tipo que as pessoas achavam realmente, não, isso não tem como andar. Hoje a gente conversa, não, claro, isso daí é o básico, né? De ser devolvido para a gente, que é o nosso tempo, que é uma coisa que se tira da gente. Ainda mais agora, depois da enchente, que tu vê que as coisas materiais assim não são para sempre, que pode vir uma coisa completamente aleatória e tirar tudo que tu tem. Então, acho que ainda mais as pessoas olham para isso e dizem assim, não, preciso viver minha vida, né? Só tenho uma. Vamos falar um pouquinho sobre o pleito para governador no primeiro momento.
O que tu achou dessa imposição nacional pelo apoio à Juliana Brizola? Tu acha que a Juliana pode ser a nossa governadora, pode ser eleita a nossa governadora? E qual é a tua visão sobre a militância petista, se eles vão abraçar a causa, pelo menos ali de Cachoeirinha, de estar junto com a Juliana, mesmo não tendo o PT na cabeça de chapa? Cara, eu acho assim, esse é um processo de organização e de participação que foi complexo, foi muito complexo eu vivi isso junto ali com a nossa comunidade em Cachoeirinha, junto com o partido também aqui a nível de estado. Eu acredito que a gente vai se organizar em defesa desse nome, porque o Edgar nos representa muito. E ele também dizer para nós, e disse com a maior sinceridade do mundo, que ele vai defender o nome da Juliana, faz com que a gente tenha fé também nisso. Porque a militância do PT, ela defende o que ela acredita. Nós acreditamos na Juliana, nós acreditamos no Edgar, nós acreditamos na construção coletiva. Quando ela se dá assim, de forma participativa, coletiva e sempre solidária, como as coisas tendem a ser, claro, o PT ele tem essas questões internas de discutir também, a nível nacional, a nível municipal, a nível estadual, de ter sempre indicações, sabe? De ter essas colocações. Eu acho que isso se organizou já. Eu acho que isso se organizou e o nome da Juliana vai ser tranquilamente defendido, pelo menos em Cachoeirinha. Eu vejo isso com uma facilidade muito boa, assim. A nossa militância do PT defende o nome do Edgar, defende as nossas pré-candidaturas aí a deputado federal, estadual. O povo está organizado, está preparado para fazer essa disputa. E isso também é para nós algo novo, né? E eu digo isso porque eu não sou um filiado há muito tempo. Eu conheço pessoas, estou 30 anos no PT. Eu não, eu estou desde 2021. Então, eu cheguei meio ontem assim no PT, mas eu vejo que é um povo muito aguerrido, sabe? Que eles têm os ideais, né? E eu gosto muito disso, eu acho muito bonito. E eu vou defender meus ideais, sabe? Falando sobre a questão nacional, vereador, a gente vê hoje que, a princípio, os extremismos ainda prevalecem na preferência dos eleitores, né? Eu queria saber qual é a diferença para ti entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. Bom, acho que a principal diferença que eu tenho entre o Lula e o Flávio é o respeito à sociedade, né? O Lula, ele tem isso. Tu pode não gostar do Lula, tu pode achar que o Lula é isso, é aquilo, tu pode detestar o PT, mas, querendo ou não, todo mundo sabe que ele é um cara que fez as diferentes comunidades, os diferentes estados serem respeitados e respeitou elas. Ele construiu o país. Ninguém tem sombra de dúvidas do Lula 1, do Lula 2, nem do Lula 3. Qualquer pessoa pode falar, cara, eu sou bolsonarista. Tu pode dizer que é bolsonarista raiz, mas tu reconhece isso. O Flávio, a gente não tem isso. O Flávio é uma pessoa que foi colocada lá por outro alguém porque está inelegível. Então, assim, ele não representa um trabalho coletivo de longo prazo que é construído, que é pensado a nível nacional por diferentes movimentos, segmentos, classes de trabalhadores, classes empresariais. Não, ele foi colocado lá, indicado. Então, assim, querendo ou não, são trajetórias completamente diferentes, pessoas completamente diferentes. Uma representa o respeito a todos nós. O outro, eu pelo menos não tenho essa leitura, né? E eu digo isso com a maior tranquilidade porque assim, eu não tenho eu não gosto dessa ruptura que a sociedade tem, né? Eu acho que isso não é saudável para ninguém e ainda mais a falta do diálogo com o diferente. Eu acho que isso também não leva a lugar nenhum, só nos faz perder, né? Mas eu só não vejo isso, né? Eu não vi isso nos 4 anos do Bolsonaro, assim, uma construção de respeito. Vereador, para a gente encerrar, como é que tu enxerga a Cachoeirinha daqui a 10 anos? E um recado para a população também de Cachoeirinha. Cara, Cachoeirinha é uma das cidades mais novas da região metropolitana. Nós temos 60 anos. É ontem, né? Então, nós somos uma cidade a ser construída. E a construção, ela acontece devagarzinho. Uma pessoa de cada vez, é um trabalho de formiguinha. A mesma coisa que eu
diria sobre Cachoeirinha há 10 anos, é o recado que eu deixaria para as pessoas, e é a mesma coisa que eu posso falar para as pessoas que têm minha idade, 28, que todo mundo sempre me joga para o público jovem, né? Ah, tu é jovem, fala só para os jovens. Acho que também não é meio assim, mas a gente precisa construir as cidades que a gente quer. A cidade ela não vai vir de graça, as coisas não vão vir de mão beijada. Nada veio de mão beijada. As coisas precisam ser construídas, tu precisa lutar para isso, tu precisa cansar, suar a camisa, precisa cansar a coluna, tu fica todo... Porque é isso mesmo. A vida, ela é um pouco disso. E tem coisas que a gente constrói pra gente, tem coisa que a gente constrói pros outros, né? O nosso trabalho tem sido um pouco isso. Hoje eu vejo 1 ano e meio de trabalho como vereador, a gente tem, sobretudo, expressado para as pessoas o que é ser um vereador, que é uma pessoa que fala com e para a comunidade, né? Com, porque eu não falo por ela, eu falo com ela. As pessoas me falam o que eu tenho que falar, eu vou lá e relaciono isso. Mas também, assim, a gente expressa aquilo que poderia ser, né? Que pode ser, que é uma ideia de possibilidade. Então, assim, a gente tem cidades que têm que ser construídas. Cachoeirinha precisa construir muita coisa para ter o mínimo de dignidade e de sobrevivência nesse novo mundo, que é o mundo dos efeitos climáticos extremos, que todos nós, né, vamos viver. Mas isso depende de cada um de nós. É meio ruim dizer isso, né, porque a gente tem que levantar do sofá, mas não depende só, sei lá, de uma pessoa que eu nem conheço, um governador. Não, eu preciso que tu faça isso, né? Eu preciso que cada uma das pessoas façam isso. Então, acho que é um trabalho que envolve todo mundo. Obrigado, vereador. Esse foi o vereador de Cachoeirinha, Léo da Costa. Jovem, né? Jovem vereador, jovem liderança. E nós somos o Porto Alegre Oficial, estamos aqui no estúdio SZ Working. Se tratando de podcast, entrevistas, se tem um projeto, está lá no papel, tira do papel, procura o SZ Working, que vai ter a melhor qualidade de câmera, estrutura, para fazer o teu podcast, tá bom? Muito obrigado, vereador. As portas abertas para divulgação, né, dos projetos de Cachoeirinha e também das suas pretensões. Teremos o vereador candidato esse ano ou não? Cara, então, eu fui procurar... Eu faço parte de um movimento social. Eu sou isso, eu acredito nisso. Eu acredito que tu não pode ser candidato de ti mesmo. Quando me candidatei a vereador, foi pelo movimento do Mato do Júlio, né? Essa área de floresta. Está tendo uma demanda de alguns movimentos ambientais por Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, Porto Alegre, de cara, a gente precisa ter um candidato que trate com seriedade a pauta e a causa ambiental, né? Que defenda isso, nem que seja para levantar esse tema durante a campanha. E isso é uma das coisas que eu me proponho a fazer, que é olhar para isso como a importância que ela deve ter, né, na vida da gente. Então tá, muito obrigado. Muito obrigado a você que ficou aí com a gente nos assistindo. Um forte abraço. Eu sou o jornalista Albano Gado. Até a próxima.